Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu me chamo Rodrigo Bezerra, sou professor da oficina de gaita, oficina de realejo do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso, à nossa oficina de gaita, a nossa oficina de realejo, né? Esse instrumento maravilhoso, portátil, cabe no bolso, né? Você pode levar para onde você quiser, tem um preço acessível também e que encanta muita gente, encanta as pessoas do mundo inteiro, né? Instrumento de sopro alternado, ou seja, você sopra e aspira. Diferente de outros instrumentos de sopro, como a flauta, como o trompete, né? O trompete você só sopra. A gaita não, você sopra e aspira. E olha só que interessante. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre esse instrumento, para falar um pouco como é que vai ser a nossa oficina. Nós temos aí algumas semanas, cada semana nós temos aulas, e essas aulas estão programadas para que a gente possa conhecer o básico do instrumento e quando chegar no final a gente vai estar conhecendo o instrumento e também vai estar tocando algumas músicas. E depois que terminar a oficina você vai ter condição de pegar outras músicas, de ouvir e querer tocar e vai ter condição de tocar as outras músicas, tá? Então vamos conhecer um pouquinho da história desse instrumento. Depois a gente fala um pouquinho sobre a dinâmica do nosso curso, a dinâmica dessa oficina de gaita, oficina de realejo, né? Então vamos lá. Esse instrumento, ele nasceu há alguns séculos atrás lá na Alemanha. Era um instrumento, primeiro ele foi feito para afinar, né? Então aqueles instrumentos de corda, por exemplo, precisam ser afinados constantemente. Então teria ali um mecanismo que você soprava e dava uma nota específica. Então você afinava o instrumento, né, o instrumento de corda a partir daquele instrumento que você soprou e você deu uma nota, você conseguiu afinar o instrumento. Colocando essas notas, né, uma ao lado da outra, percebeu-se que ele fazia acordes. E o que são acordes, né? São notas que juntas, tocadas juntas, traz um som diferente, um som bacana, um som harmonioso. Que durante o curso a gente vai entender isso também, tá? Por exemplo, aqui na gaita, essa gaita aqui é uma gaita diatônica. A nossa próxima aula a gente vai conhecer os diversos tipos, pelo menos alguns, né, os mais importantes tipos de gaita, os tipos de realejo. Bem, então o realejo ele possui orifícios, né, no seu corpo. Esses orifícios a gente coloca o lábio e sopra e aspira. Sopra e aspira. Quando sopramos e aspiramos, nós produzimos ali sons, notas, sons, né? Notas musicais. E a disposição dessas notas, muitas vezes aqui na gaita, traz, nessa gaita aqui, que é chamada de diatônica, traz um acorde. Como já falei, acordes são conjuntos de sons, tá, que combinam entre si. Tá? Por exemplo, essa gaita aqui ela está em Dó, afinada em Dó. Nós temos as várias notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós temos também os sustenidos e os bemóis. Também não se preocupe que a gente vai entender isso no decorrer do nosso curso. Vai entender o que é bemol, o que é sustenido, enfim. Então, essas notas, elas estão alinhadas, elas estão combinando entre si para formar um acorde. Então, especificamente nesse instrumento aqui, que é afinado em Dó, quando eu sopro 3 orifícios de uma vez, eu produzo um acorde. Bem, então na Alemanha, percebeu-se que esse instrumento ele traz acordes, diferente, né, de um trompete, né, de uma flauta, que dá uma nota de cada vez. Aqui não, posso dar várias notas. Igual o violão tem 6 cordas, posso tocar as 6 cordas de uma vez só, trazendo aí acordes. Bem,
Então percebeu-se que esses acordes eles podem ser tocados soprando e aspirando. Então nesse caso aqui eu tenho um acorde de Dó soprando e o acorde de Sol aspirando. Então na música popular da Alemanha, naquelas músicas populares, né, eles utilizam esses dois grupos de notas, digamos assim, formando dois acordes. E na maneira que eles tocavam, né, ficava bem harmonioso, bem bacana. E da Alemanha ganhou o mundo, né? Chegando especificamente nos Estados Unidos, esse instrumento aqui ganhou um outro significado, foi tocado de outra forma. Na época da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, aqueles negros que eram libertados, né? Eles tinham contato com esse instrumento e eles conseguiam fazer, cantar as músicas, né, das várias regiões que eles vinham. E como eles tinham saudade de casa, eles foram arrancados, né, da localidade deles para irem para os Estados Unidos, eles tentavam passar pelo instrumento a forma que eles cantavam. E eles conseguiram fazer isso, dando aquele lamento do blues. O blues nasceu junto com a gaita nos Estados Unidos, né? Então eles conseguiam traduzir aquele sentimento deles através do instrumento. Então isso é maravilhoso. E outra coisa importante é que eles presenteavam os irmãos negros presos com esse instrumento que é pequeno, fácil de esconder, né? As primeiras gaitas tinham furinhos. A gente vai ver na nossa aula que vamos falar especificamente desse instrumento, né? Especificamente da gaita diatônica, que é esse aqui. Nós vamos ver aqui furinhos onde eles colocavam um cordão e conseguiam esconder, né, para não serem tomados. Então é um instrumento que passava de irmão para irmão, que era assim que eles se apresentavam, né, se consideravam irmãos de cor, irmãos de pele, e eles conseguiam traduzir através do instrumento aquela forma chorosa deles, né, de pedir proteção àquela força superior, de querer voltar para casa e assim por diante. Então, nos Estados Unidos, eles receberam esse instrumento e conseguiram colocar ali uma outra forma de tocar. Bem, e assim foi com o mundo inteiro. Cada região trata a gaita, tem a gaita como um instrumento que transmite ali um pouco da musicalidade de cada região. Os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão é campeão, né, em grupos de gaita, em grupos que as pessoas tocam junto à gaita, uma orquestra, né? E a intenção do nosso curso, quem sabe aí no final, a gente montar uma orquestra, a gente juntar as pessoas, cada uma tocando, né, em sua casa, tocando aí um trecho de música, e a gente junta todo mundo e faz uma orquestra. Seria o nosso objetivo final, né? Seria muito interessante, muito legal fazer isso. Bem, mas para fazer isso a gente precisa entender o instrumento. A gente precisa ter uma certa carinho, né? A gente precisa conhecer de dentro para fora, de fora para dentro, conhecer tudo, tá? E é fácil, ele é pequenininho, tá? Então nós vamos ter aqui, durante as nossas aulas, nós vamos ter alguns momentos onde nós vamos conhecer algumas técnicas, onde a gente vai conhecer a música, como é que é a música tocada no instrumento, como é que o instrumento ele vai se desenvolver, como é que eu vou ler aqueles símbolos, né, que estão no papel, que a gente pode chamar de partitura. Tem outro momento que a gente pode transformar a partitura numa tablatura, que se torna mais fácil, uma tablatura específica para o instrumento. Enfim, a gente vai conhecer o instrumento, a gente vai conhecer as técnicas do instrumento, a gente vai conhecer as várias formas de levar o instrumento até
o caminho de você conseguir tocar uma música. Bem, então, como seria a nossa oficina? Como é que vai ser a nossa oficina? Como é que nós vamos conhecer instrumento? Como é que nós vamos desenvolver, né, a técnica? Como é que a gente vai conseguir chegar no final tocando as músicas? Então, essa é a nossa primeira aula. É exatamente falar um pouquinho sobre o nosso curso, sobre a nossa oficina, tá? Para a gente se organizar. E lembrando que a gente vai começar do zero até chegar no ponto que a gente vai tocar algumas músicas, tá? Então a gente vai caminhar devagar, tá? Mas de forma segura. Então nós vamos começar entendendo o corpo da gaita, o corpo do realejo. A gente precisa conhecer como é que esse instrumento, como é que ele é feito de quê, o que é que a gente precisa saber, o tamanho, a forma, tá? Como pegar, como soprar. Então é assim. Primeira coisa que a gente vai saber, que a gente vai conhecer, tá? É a estrutura do instrumento. Nós percebemos aqui que nós temos orifícios. Por esses orifícios nós sopramos. E aí, a partir disso, sopramos e aspiramos. E a partir disso produzimos sons, notas. O primeiro grande desafio é exatamente esse, é soprar de forma isolada em cada orifício. Depois que isso acontecer, que você conseguir soprar em cada orifício de forma isolada, a gente vai caminhar muito mais rápido, né? Bem, lembrando que esse instrumento é apenas um dos vários tipos, tá? Que a gente vai conhecer na nossa próxima aula. A gente vai conhecer os tipos de gaita. Mas aqui, adiantando rapidamente, nós temos aqui gaitas, né, que essa é a mais comum, que é a gaita diatônica ou gaita blues. Nós temos essa gaita aqui, que é a gaita cromática. Tem esse botãozinho aqui, que é diferente dessa outra, né? É um pouquinho maior. Nós também temos a gaitinha chaveiro. O orifício é bem menor, mas dá para tocar também. A gente vai ver na nossa próxima aula. E gaitas de orquestra, outros tipos de gaitas aí, bem legais, bem diferentes, bem bacanas. E a gente vai prosseguir no nosso curso, na nossa oficina, basicamente com dois tipos de gaita. Nós vamos prosseguir com a gaita diatônica, que é essa gaita, tá? Que é mais fácil de conseguir, né? Tem um preço mais acessível. E também nós vamos trabalhar com essa gaita, que é a gaita cromática. Um pouquinho mais cara, ela tem um corpo maior, né? Mas muitas pessoas também têm, e é muito legal tocar com esse instrumento. Bem, então nós precisamos iniciar o nosso curso conhecendo a estrutura. Nós vamos saber, né, para que servem esses orifícios, cada som de cada orifício. Nós precisamos falar sobre embocadura, a maneira que você vai soprar e aspirar através desse orifício. Como eu falei, o mais difícil é exatamente essa parte, mas depois que a gente conseguir soprar em um só orifício, o céu é o limite. A gente vai se desenvolver muito rápido. Algumas pessoas demoram um pouquinho, outras conseguem mais rápido, mas todas conseguem, tá? Podemos também tocar em mais de um orifício, como eu comecei falando aqui para vocês, né? Formando os acordes. Mas também precisamos tocar um orifício de cada vez, uma notinha, né? Uma notinha de cada vez, tá bom? Bem, então nós vamos conhecer a estrutura, a embocadura. Também nós precisamos entender como a gente vai segurar o instrumento. Por quê? Porque as mãos, ela tem um papel fundamental em alguns efeitos, né? Como wah-wah, como vibratos, enfim, a gente vai conhecer também ao longo do nosso curso,
tá? Então, por exemplo, a gente pode modificar o som, o timbre da gaita, modificando, né, a forma que você vai mexer aqui a sua mão. Então a gente precisa saber segurar o instrumento de forma correta, né? Que vai ajudar muito na nossa tocabilidade do instrumento. Então, embocadura, empunhadura, que é a forma de segurar. A gente precisa conhecer um pouquinho da teoria musical, por quê? Porque cada orifício desse, soprado ou aspirado, ele tem uma nota específica. A gente precisa entender qual é a relação que tem essas notas para a gente conseguir tocar algumas músicas. E a intenção, a nossa ideia é que quando terminar o curso você consiga, né, continue tocando outras músicas. Você vai ouvir a relação que tem entre as notas e vai ser mais fácil você tirar aquela música e tocar, tá? Isso tanto nessa gaita diatônica como também nessa gaita cromática. Outra coisa que a gente vai desenvolver também aqui é a gente vai conhecer algumas músicas, a gente vai aprender a tocar passo a passo, trecho a trecho, tá? Algumas vezes eu vou dividir a aula, né? A gente vai entender a música, depois a gente vai fazer um arranjo para aquela música. Numa outra aula, a gente vai juntar essas aulas e a gente vai ter uma música completa. Ou seja, a gente vai aprender a melodia e vai aprender a fazer arranjos, tocar da nossa forma, da nossa maneira, que esse é o grande lance, né? Todo mundo tem a memória musical, a gente desde pequeno que a gente escuta música, que a gente é musicalizado, umas pessoas mais, outras menos, né? Mas o fato é que a gente tem a nossa criatividade. Então essa oficina também tem a função de desenvolver a criatividade musical. Essa é a minha intenção, tá? A gente vai chegar no ponto que a gente vai tirar a música e vai tocar da nossa maneira. Vai dar o seu significado para aquela música, a sua assinatura. Esse é o grande lance. Vamos ter aí uma aula de improvisação, né? Uma aula de improviso, como é que a gente vai improvisar naquela música. Então para isso a gente precisa ter uma base bem sólida, uma base bacana para falar dessas notas, a relação que tem uma nota com a outra, para a gente poder aprender as músicas e também criar fazendo o nosso improviso, não é? Então a gente precisa dessa teoria. Nessa teoria a gente vai conhecer a partitura e a tablatura, que são duas formas de escrita. A partitura é um pouquinho mais complicado, tá? Mas a gente vai conhecer o que é que significa a partitura, o que é que significa cada desenho daquele, tá? Porque é interessante a gente saber, porque de repente se você quiser se aprofundar um pouco mais, você já tem a base da partitura, né? Mas eu vou utilizar muito a tablatura, que é a forma mais rápida da gente conseguir tirar a música, para a gente conseguir lembrar, né? Porque às vezes está tocando e não lembra, então a gente precisa anotar. Então como é que a gente vai anotar a música? Então tem a forma da partitura e também da tablatura, que é mais simples. Eu vou juntar essas duas, colocar na partitura as notas, né, que são naturais da partitura e também a tablatura. São símbolos dizendo onde você vai soprar, em que orifício vai soprar, em que orifício vai aspirar, tá? Se tem algum efeito, se tem alguma forma de você fazer diferente, a gente vai colocar tudo nessa tablatura. Então a gente vai conhecer essa tablatura também, né? Então a gente vai conhecer a tablatura, a partitura, tirar as músicas. Quando eu falo tirar as músicas, é entender, ouvir e conseguir traduzir aquilo no seu instrumento, tá? Então eu escolhi aí algumas músicas, obviamente começando da mais simples, complicando um pouquinho, dividi lá na frente a gaita diatônica da gaita cromática, mais uma vez lembrando, gaita diatônica é essa, gaita cromática é essa. Na próxima aula a gente vai entender a diferença das duas, a técnica de cada uma, né? Como a gente se comporta com cada uma delas, mas são gaitas, são realejos, são harmônicas, que a gente precisa entender melhor aí a diferença que tem em cada uma delas, mas todas são gaitas. Apaixonadíssimo, porque a gente consegue
traduzir, né, na forma de sentimento, porque você respira através do instrumento. Respira. Você sopra e aspira, sopra, você respira pelo instrumento. Então, é um dos instrumentos que tem uma melodia, que tem um timbre, que tem algo que remete ao ser humano mesmo, à voz humana. As pessoas que são apaixonadas pelo instrumento, elas têm esse sentimento, né, essa sensação de que é realmente uma voz humana. Tá? Exatamente pelo fato de você conseguir respirar através do instrumento. Em falar em respirar, a gente também vai ter conhecimento de técnicas de respiração, tá? A gente vai ter também exercícios de respiração. Isso vai servir para a nossa vida também, porque a gente precisa respirar de forma correta. Como eu falei para vocês, a gaita se assemelha muito à voz humana, por isso as técnicas de técnica vocal, né, a gente consegue utilizar muito da técnica vocal para as técnicas de tocabilidade desse instrumento, porque nós precisamos também usar o diafragma. Inclusive o diafragma ele traz alguns efeitos. Por exemplo, nós vamos ter também uma aula específica para falar sobre bends. O que são bends? São modificações na nota que você faz, mas você utiliza o diafragma para fazer isso. Por exemplo, então a nota mudou, fez então eu usei o diafragma para fazer esse efeito. Então nós precisamos saber respirar. Tudo isso é através da nossa respiração. Precisamos conhecer a maneira que nós respiramos e precisamos entender para que a gente possa fazer esses efeitos, né? Tudo isso que eu fiz, né? Esses vibratos foram feitos através do diafragma. Nós vamos entender também como é que a gente faz isso nesse curso. Então a gente vai começar do zero, vai começar do básico, para que a gente possa ter uma base bem sólida, para a gente conseguir no final do curso escutar músicas, tirar essas músicas, né, ouvir essas músicas e também conseguir traduzir essas músicas através do instrumento. E para facilitar, também na nossa oficina, nós vamos ter momentos onde eu vou colocar para vocês play-alongs. O que são play-alongs? São bases, tá? Para que você possa tocar aí na sua casa. Tá? Essa base eu posso fazer com o violão, tá? Instrumento maravilhoso que me acompanha sempre. Fazer esse acompanhamento, vou gravar para vocês o acompanhamento. E outras vezes eu vou dar a dica de sites que tem esses play-alongs completos, com bateria, baixo, guitarra, né? Fica mais animado, você em casa aí vai tocar com uma banda. Então eu vou encaminhar, vou direcionar vocês para esses play-alongs, né? Que são bases para que você possa, em cima disso, estar tocando a sua melodia daquela música, a melodia da música, e também criando em cima de cada um desses arranjos. Certo? Então o nosso curso ele vai caminhar, né, devagarinho, mas que a gente possa ter uma base sólida, rígida, para que a gente possa realmente lá na frente tocar com as outras pessoas. Então o intuito é cada um aprendendo aí a técnica, né, para a gente conseguir tocar esse instrumento, e com essa técnica a gente conseguir tocar também com outras pessoas. Por exemplo, essa gaita aqui, que é a diatônica, tá? Ela tem uma primeira posição, uma segunda posição, uma terceira posição. O que é que significa isso? Significa que você toca aí de algumas formas diferentes em algumas regiões. Por exemplo, você tem uma região mais grave e uma região mais aguda. Grave o som cheio, agudo o som mais fininho, né? De forma simples para a gente entender melhor. Grave, agudo. Bem, então há uma maneira diferente de você tocar, porque você pode, dependendo do estilo musical, blues, por exemplo, você toca com a gaita em uma tonalidade, mas a pessoa que toca o violão, por exemplo, o acompanhamento, vai tocar em outro tom. Isso parece complicado, mas não, a gente vai entender
e vai entender também, né, não só porque isso acontece, mas a relação. Por que que a gente está tocando com a gaita numa afinação e a música está em outra afinação? Porque a gente está tocando em uma outra posição, tá? E, resumindo, é como se o instrumento fosse um instrumento transpositor, tá? A gente vai entender isso também. É só não perder as aulas, tá? Então, acompanhando a aula 1, 2, 3 na sequência, a gente vai caminhando de forma segura. Então, realmente, essas aulas, essas videoaulas, elas vão ser direcionadas, tá? É um passo a passo. Uma aula depende da outra. Por exemplo, falei aqui de forma geral do instrumento, tá? Mas a nossa próxima aula eu vou falar sobre os tipos de gaita. A gente vai entrar no instrumento, vai entender a estrutura do instrumento, a gente vai entender cada um, tá, dessas duas gaitas aqui, que são as principais. São muitos tipos de gaitas, né? As orquestras de gaitas, principalmente lá no Japão, tem gaitas enormes que fazem acordes, né? Tem gaitas bem altas assim, que dão aquela nota mais grave, como se fosse uma gaita baixo, como se fosse não, é uma gaita baixo. São gaitas caríssimas, né? São gaitas específicas, tá? E a estrutura da gaita a gente vai ver na próxima aula, que parece a estrutura do acordeon. Nós temos aqui palhetas que vibram com a passagem do ar, né? E essas vibrações dão uma nota, né, que fazem a melodia em cada uma das músicas, tá certo? Então a gente vai caminhar mais uma vez devagarinho. Vocês precisam entender aula a aula para que a gente possa chegar no final e conseguir tocar uma música de forma leve, né, consciente do que está fazendo. Outra coisa também que a gente vai fazer, que é super importante, nós vamos ter uma aula específica para limpeza, manutenção. Tá? Talvez não dê para falar um pouquinho, explicar como é que se afina, porque é preciso um processo mais longo, é específico isso, né? Mexer com palheta não é tão fácil assim. Mas nós podemos limpar, claro, a gente utiliza muito a gaita aqui, né? Ó, usando a saliva, tá? A saliva, você está aqui soprando e aspirando, então tudo que está dentro de você está indo para a gaita também. Né? Não só a saliva, mas também os micro-organismos que nós temos. Então nós precisamos, em tempo, fazer uma limpeza, uma asepsia da gaita. Então nós precisamos entender como é que é a estrutura, nós precisamos saber abrir, né? Tirar essas partes que são chamadas de placas, nós precisamos entender como é que a gente vai limpar a palheta sem bater na palheta, sem mudar a palheta de lugar, porque se você mudar de lugar, ela não vai vibrar como vibrava antes. Então a gente precisa de um cuidado bem especial para que a gente possa fazer asepsia, limpeza do instrumento, tá? Sem danificar. Então nós vamos ter essa aula. E é super importante você fazer uma manutenção e a limpeza da sua gaita. E lembrando, claro, que a gaita é um instrumento pessoal, você não pode passar para outra pessoa, não pode. Criança principalmente pega um instrumento e diz, que coisa legal, aí coloca na boca. Não pode, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né? Então nós precisamos ter o maior cuidado, deixar a gaita, né, dentro de um recipientezinho, de um estojo, de um saquinho, né? Você vai deixar a sua gaita aí protegida de poeira, protegida do meio ambiente e protegida também, né, de ataque de pessoas que são curiosas, porque as crianças se apaixonam pela gaita. Então a primeira coisa que ela vai fazer é o que? Colocar na boca. Então para ela pode ser muito perigoso, para você também. Então lembrando que a gaita é como uma escova de dente. Então é super pessoal, tá? Não pode de forma alguma, tá, passar para ninguém. Inclusive não pode nem pegar, tá? Por quê? Porque, ora, a pessoa pega, tá? E aí você em seguida vai colocar na boca. Então não deixe ninguém pegar, né? Para ser egoísta, não é isso? É para ser precavido, tá? Então no nosso tempo que nós estamos
Agora nós precisamos de segurança sanitária, ou seja, esses instrumentos que nós levamos à boca, que nós pegamos, levamos à boca, eles devem ser totalmente protegidos, né? As pessoas não podem nem sequer pegar no seu instrumento. Então a primeira dica, assim, super importante é essa: não deixe ninguém pegar, quanto mais soprar, né, no instrumento. Então, muito cuidado com isso. É a primeira dica. Bem, então, resumindo, nós vamos ter uma oficina que a função dela é mostrar o instrumento do básico até chegar no ponto onde você vai conseguir tocar as músicas, as canções que vocês escutam e tal, e podem traduzir, né, através do instrumento aí essas melodias. Lembrando que nós vamos ter aí como base teórica várias apostilas que eu venho colecionando ao longo de vários anos, né? São apostilas que vão me dar apoio aqui em relação à gaita diatônica, à gaita cromática, além de outros e tantos livros de musicalização, tá? Então essas apostilas aqui eu adquiri, tá, com professores renomados do Brasil inteiro que trabalham com a gaita, trabalham com harmônica há muitos anos, tá? Inclusive tem uma apostila aqui super legal, de um professor que desenvolve um trabalho em Curitiba, onde tem lá uma orquestra, tá? Que ele trabalha arranjos orquestrais só com as gaitas. Então, e eu tive a oportunidade de assisti-los aqui alguns anos atrás no Fórum Harmônicas Brasil, que nossa cidade de Fortaleza tinha, né? Ela recebia aí harmonicistas durante uma semana, tinha oficinas e tal, conheci muita gente aí. Eu tenho um trabalho de uma orquestra de realejos, tá? Começamos no SESC e passamos para a AFEC, Associação dos Aposentados Fazendários do Ceará. Nós mantemos aí um grupo pequeno, né, de 7 pessoas, senhores e senhoras, que tocam harmônica, que tocam realejo e que nós fazemos arranjos, fazemos vídeos, né, tocando, mostrando aí a capacidade belíssima de criação do realejo, da harmônica. E o meu desejo é que nesse curso a gente possa fazer algo parecido, que a gente possa no final, a gente possa reunir todos, fazer um vídeo com cada um tocando, tá, na sua casa, mas que na verdade a gente vai unir todo mundo para tocar junto, como se fosse uma grande orquestra de realejo. Então esse instrumento realmente é pequeno, né, em tamanho, mas é grandioso no que ele pode ser, do que ele pode nos trazer, né, de felicidade, de ensinamentos, tá? A gente consegue realmente pensar o mundo de forma diferente quando a gente consegue ouvir, consegue traduzir que a gente escuta, né? Consegue realizar desejos, como por exemplo tocar um instrumento. Então o grande lance é exatamente esse, é ter o instrumento, aprender, né, a respeitar, e a partir daí, desse conhecimento, a gente consegue traduzir em música, tá? Então a nossa oficina é exatamente isso, traduzir a música através do realejo, através da gaita, né? Vai ser uma coisa prazerosa, linda, maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, porque realmente a gente vai começar do básico e vai chegar no momento onde a gente vai conseguir tocar várias músicas, inclusive músicas que a gente gosta, tá? Então não perca cada uma das videoaulas, porque é uma sequência pensada para você que quer tocar esse instrumento, para você que sonha em tocar esse instrumento. Então essa sequência é uma sequência passo a passo até a gente chegar no nível de estar tocando uma música, né? Tocando aquela melodia de uma canção e também colocando ali o seu elemento, a sua assinatura, a sua personalidade, tá? Então a gente se encontra na próxima aula, que é exatamente falando sobre os tipos de gaita. A gente vai conhecer essas gaitas, suas estruturas, tá?
como a gente consegue segurar, como a gente consegue soprar, como é que a gente faz, utiliza a chave, no caso das gaitas cromáticas, tá? Então a gente vai desvendar os segredos de dois tipos de gaita. São muitos tipos, mas dois especificamente a gente vai trabalhar ao longo dessa oficina, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.